redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares, mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabián Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro, que pode ser lido quase como um romance. Ele se desenvolve numa linguagem clara e numa narrativa muito fluente. Fabián, Palavras para Depois, que é uma conversa longa com o Pepe Mujica, que é uma figura emblemática da redemocratização da América Latina como um todo, né? Um ex-guerrilheiro, passa um período preso, e na liberdade ele praticamente cria um novo país a partir do seu pensamento profundamente democrático. Quem é essa figura? Essa figura, ele tem uma definição que ele compartilha com a Lucia, com a sua companheira, que é que eles não eram guerrilheiros, eles eram políticos com armas, que é uma redefinição que permite depois falar acabaram as armas, agora é só a política, é o espaço e o momento da política. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Ele está o tempo todo, ele fala com você e fala, tá, isso aqui é vermelho. Você tem a certeza? Eu tenho a certeza, isso é vermelho. Tá, então... E 3 dias depois, ele falou, você estava repensando e tem algumas coisas aí por fora, eu acho que não é vermelho não. Então, é bem fácil falar uma coisa linda, ele adora autocrítica, é mentira. Não é isso aí, é que ele está repensando o tempo todo, ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. E o livro é interessante porque ele se desenvolve como uma narrativa mesmo, né? Porque ele vai aos poucos construindo não só o pensamento do Pepe, mas, sobretudo, a forma como ele chega a esse pensamento. Quer dizer, houve essa intenção no livro? Como é que foi a confecção do livro? Olha, a história é a seguinte, o Pepe e eu somos amigos há muitos anos, e quando eu quero tirar férias da vida, que eu preciso, assim, eu vou para a casa dele. Então eu cruzo o Rio da Prata e vou para a casa dele. E a gente fica falando horas. E um amigo comum, o Daniel Placeres, um dia falou, olha, esses papos de você devia gravar para fazer um livro. E o velho topou a ideia. Então, nós fechamos 10 dias. Vamos falar 10 dias. Aquilo não é um ping-pong de perguntas e respostas. Quer dizer, aquilo é 2 pessoas que estão falando, eu muito mais ouvindo que falando, lógico. E então isso se desenvolveu em 10 dias. Foram 10 dias de falar. E aquilo tudo deu como resultado umas 50 e pouco horas de áudios. Depois isso foi transcrito em papel, eu sou uma pessoa velha, eu não sei editar em computador, sabe? Para mim é uma maldição aquilo, então eu tenho dia por dia os papéis e eu vou rasgando, né? Isso vai aqui, isso vai lá. Aquilo deu lugar a uma decisão que eu tinha que tomar. Porque como tem temas que foram falados ao longo dos dias, o mesmo tema, então a decisão foi, eu pego tema por tema e vou fazendo os capítulos assim, ou eu deixo a bagunça que é falar com o Pepe, sabe? O dia que esse tema cai, o dia cai. E isso é o que aparece no livro. Esse foi o processo, foram 10 dias e depois eu passei 7 meses para chegar ao livro. Que eu sei que você gosta da literatura, eu escrevo muito, sou jornalista, eu escrevo muito, mas é a primeira vez que eu faço um livro. Eu lembro muito uma expressão, não é minha, é do Mindley. O Mindley ele definia a biblioteca dele como uma biblioteca indisciplinada, né? Que indisciplinada no sentido que tinha todas as disciplinas,
Claro, claro. E me parece que o pensamento do Mujica, e o livro retrata muito, essa indisciplina do livro retrata muito, essa indisciplina da própria ideologia dele, né? Porque é uma coisa muito própria, não é? Quer dizer, como é que se cria isso nele, no homem Mujica? Porque ele acredita muito, e faz questão, ele acredita muito na soberania pessoal, sabe? O que eu penso, o que eu falo, eu sou responsável por isso. E se amanhã eu acho que a coisa já não é o que eu falei, eu falo o que eu estou achando. Quer dizer, ele não entra nem no próprio esquema que ele gostaria de ter, sabe? Na vida dele tem só uma coisa que acontece de uma maneira exata, que é às 3 da tarde ele sai com o balde para dar de comer às galinhas. Se você tem problemas com o relógio, você para à frente da casa dele nas 3 da tarde. O resto é a vida. O resto é a vida, é o que ele quer fazer, é o que ele pode fazer. Então, esse desordem é a constante na vida dele. Ele é assim mesmo. Por isso que ele tem essas discussões muito divertidas e tem outras questões onde ele fica bravo, depois ele fica rindo de como ele foi que ficou bravo. Ele é uma pessoa muito divertida. Agora, o livro demonstra muito isso, uma figura, o observador das coisas naturais, da natureza mesmo, né? Ele se segue muito por isso, né? É uma coisa curiosa, porque é um homem, pelo menos que teve uma vivência urbana muito forte, né? Enfim, mas que ele volta a ser campesino, né? E volta com uma força muito grande e com um conhecimento maior ainda. Não é contraditório isso? Seria em mim. Nele não. Porque ele teve uma infância de campesino. Depois ele foi para a cidade, ele faz política, ele foi preso, ele foi no exílio e tal. E quando ele volta para o campo. Ele adora o campo, ele gosta do campo. Eu vi, ele pôde ficar 2 horas, olhando uma semente. Ele pega uma semente, fica com a semente na mão, põe uma gota d'água, espera. Ou então você fala, cadê o velho? Está lá no fundo. E de repente ele está de joelho, assim, olhando a terra. O que foi? Não, eu estava pensando que coisa estranha, né? Porque esse pedaço de terra tem... Eu nem sei o que tem na terra, mas ele fala, porque ele sabe, né? Tem potássio, tem ferro, tem até aquilo, tem aquilo. Mas então o século... E ele só se acha na terra hoje, sabe? A relação dele com a terra, a questão urbana já passou há muitos anos. Eu acho que passou há uns 15 anos, pelo menos, que já passou a questão urbana. Ele é feliz aí na terra porque é uma coisa que ele conhece, que ele gosta, que ele ama. Então, esse relacionamento que ele faz parte da vida dele. E é interessante porque ele diante disso, ele renuncia, inclusive, o que seria o que a gente chama de preceitos da glória, né? Porque ele foi presidente da República, a esposa, né, a Lucia, foi vice-presidente da República como presidente do Senado, né? Aquilo me parece que é uma passagem na vida dele, não é o definitivo. O definitivo mesmo seria essa relação com a terra? Os dois passam o tempo todo fugindo daquela coisa, sabe, do bronze, do mármore. Mas é uma característica dele. Ele é uma pessoa que desdramatiza o tempo todo, sabe? Vão lhe dar o Lula deu agora a medalha e ele falou, eu agradeço, mas eu não sou pessoa de medalha, sabe? Eu agradeço de coração e tal. A desdramatização faz parte da vida. Ele não quer. Por exemplo, eu vi 2 entrevistas. Uma entrevista, um jornalista pergunta para ele, Pepe, me conta como é que você foi preso. Sabe, aquela coisa de... Ele falou, foi preso porque eu corria devagar. Se eu teria corrido mais rápido, eles não me pegavam. E depois, numa outra entrevista, um outro jornalista
na mesma cor, sabe? E perguntou para ele, tá, você me conta como que foram aqueles 12 anos de escuridão? Ele falou, bom, escuridão não, porque o policial de dia ele acendia a luz. Aquela forma de fugir de uma... Você sabe que o destino te deixou aí. Ele sabe que o destino deixou ele sendo uma figura. Então, a forma, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, de fugir disso é sombreteira. Sabe? Ele vai embora. Ele não quer. Quando aconteceu a ideia do livro, eu falei, bom, seria bom, se você topa fazer o livro, vamos fazer, porque também é o legado. Que legado? Você acha que tem um tempo para essas merdas? Que eu quero... Não, desculpe. Esquece a palavra legado. Vamos fazer um papo. Vamos bater um papo que nem sempre. De fato, nas horas de gravação, tem quase 3 horas que são silêncios. Que eu faço questão no livro de descrever esses silêncios. Nesses silêncios acontecem muitas coisas. E como aquilo, como eu te falava, não é um ping-pong de perguntas e respostas, de repente a gente ficava fazendo nada. E lá está ele, quer dizer, fugindo da glória. Mas fatalmente ele sabe que ele tem essa glória. E ele tenta fugir o tempo todo. E de Fusca. E de Fusca. Você poderia fugir de caminhoneta, sabe? De avião. Não, ele vai fugir de Fusca. Clique, clique, clique. Ele vai. O país muda depois da administração dele. Porque, e me parece uma mudança meio que sem volta, né? Porque cria-se um paradigma diferente. Tem uma expressão que é muito usada aqui no Brasil, né? Que é assim, não é a glória do poder, são os rigores do poder. Né? Sim. Né? Quer dizer, me parece que isso terminou prevalecendo no país também. O país, o Uruguai, tinha uma tendência. Essa tendência. Só que ele aprofundou, que se diz? Uhum. Aprofundou e jogou a âncora aí. Então aquilo ficou. Foi uma surpresa quando ele falou, eu não vou para a casa do presidente. Ele disse, por quê? Porque eu moro aqui. Que... Isso é uma coisa que aparece no livro também. Eu moro aqui. Eu vou para a casa do presidente, tirar algumas coisas minhas e levar para lá. Um dia eu acordo, quero ler um livro, esse livro não está lá, está aqui. Então eu tenho que vir para aqui para pegar do livro. Você não pode nem ficar de cueca. Você fica de cueca e aparecem 3 pessoas. Presidente, você quer alguma coisa? Não quero nada, quero ficar de cueca. Então eu vou ficar na minha casa. Eu não vou para lugar nenhum. E ele é. Aquela atitude foi uma marca. Foi uma marca. Qual é a diferença, falava ele, entre a minha vida, a semana passada, e essa vida? Que hoje o meu trabalho é ser presidente da República. Ontem meu trabalho era fazer flores para vender. Só isso. O resto é a minha vida. Eu gosto de viver aqui. Eu não vou para lugar nenhum. E aquilo foi uma âncora. Porque é um gesto físico. Você entende? Não é um conceito intelectual. Falando, fico aqui. Ele é um intelectual profundo. Ele faz citações muito precisas e de pensadores muito profundos. Está aí o Galeano, a Rosa de Luxemburgo, enfim, pessoas que a gente vê que ele leu. Né? Como é esse intelectual? Ele lê muito e as coisas mais diversas. O ano passado ele estava lendo uma definição que eu não vou lembrar agora, é física quântica. Estava interessado, como é que é essa física quântica? Então ele começou a ler. Ele lê e ele vai somando, sabe? Ele lê hoje isso, ele lê Patroclo, a história do Patroclo. Mas ele leu a história do Rosa de Luxemburgo, então ele está na cabeça dele o tempo todo. Como é que foi aquilo? Qual foi a reação? Que era o que eu te falava ao princípio. Ele vive num estado de pensamento permanente. Então, ele faz dele... A palavra sábio é uma palavra muito grande, mas ele se aproxima muito a isso, sabe? Ele abreva em diferentes águas o tempo todo.
E ele vai somando, vai tirando o que ele acha que não vai prestar. Mas nesse caminho, eu falava outro dia com um amigo uma coisa que foi uma figura que eu tive, porque eu sou fotógrafo, ele é como um escultor, sabe? Ele tem a pedra. A imagem está dentro da pedra e o que ele faz é tirar as partes da pedra que estão sobrando. Ele faz isso com o que ele lê o tempo todo. Ele vai somando e vai chegando às suas conclusões. Depois, fica aí. E ele leva isso para a vida prática. Também é uma coisa muito curiosa. Você narra no livro algumas atitudes dele. Dividir a casa com um amigo, por exemplo, né? Quer dizer, é uma coisa completamente inusitada, porque o amigo precisava de uma casa, e disse, não, então a gente divide essa casa. Ele faz um muro aqui, muro você no mora meio. daquele lado. Não é? Esse amigo é o Daniel Placeres, é o que falou esses papos de vocês deviam fazer um livro. Tinha um amigo que precisava um espaço para viver. Ele tinha a chácara, mas não tinha uma casa. Então falou, tudo bem, a gente faz uma divisão aqui, você mora desse lado, nós moramos desse outro lado. Ele está no mundo, sabe? Ele está preocupado pela questão da Palestina. Ele está preocupado com isso. Mas também está preocupado com uma vizinha que quebrou o vaso sanitário porque ele lembra que tem uma outra pessoa que tem um vaso que já não usa, então ele vai, pega esse vaso, traz. Tudo para ele faz sentido. Tudo é importante, tudo, nem tudo, mas tudo que ele acha importante tem que ser atendido. Então acontece aquilo. É uma maravilha que a intelectualidade e a ação física nele é uma constante, é natural. É natural nele. Isso é uma característica muito estranha. Muito, muito estranha. É maravilhoso. Agora, é interessante, porque ele é um homem de palavra, né? A gente percebe isso no discurso, na fala dele, né? na coisa. Mas ele não deixou nada escrito, ele não tem escrito nada. Nada, nem quer. Nem quer. E por que essa relação? Porque ele nunca entrou aí. Fizeram 2 ou 3 livros sobre ele. E aí eu falei, quem fez um livro sobre mim que se vira, esse é o seu problema, nós vamos fazer isso aqui. Falei, tudo bem. E ele não escreve, eu estou tentando responder uma coisa que eu não sei. Eu não sei por que ele não escreve, na realidade. Estou tentando responder e não tenho resposta para isso, não sei. É o incompreensível, né? Realmente. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Porque é de uma vivência tal. Porque, por exemplo, um dos líderes brasileiros, né, e tal, o Prestes, ele não escrevia para não deixar vestígios. Né? Tudo bem, porque ele viveu na clandestinidade a vida toda. Ele dizia isso. Né? Eu não tenho o direito de escrever porque eu não posso deixar vestígios. Né? Mas não é o caso dele, do Pepe. Né? Tá, eu não sei. De repente, se der tempo, eu vou perguntar para ele. Eu sei que ele não escreve. Eu sei que ele não tem o diário, não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas não sei porquê. Ele está inserido também num contexto muito interessante, histórico, da América Latina, porque a América Latina ela vinha de uma sequência de ditaduras, né, e ditaduras muito cruéis, terríveis, né, e que se comunicavam, né, que se comunicavam e de uma maneira muito eficiente, diga-se de passagem. Né, brasileiros que desapareceram na Argentina, argentinos que foram perseguidos no Brasil, né, enfim, teve uma coisa terrível, né, na comunicação entre essas pessoas. Vem o legado da democracia e se cria líderes curiosos em todos os lugares, né? Contraditórios. Né? No caso do Pepe, ele mantém uma essência. Não é? É interessante, o livro ele revela esse homem muito coerente naquilo que ele pensa, mas, sobretudo, muito fiel a si mesmo. Né? Quer dizer, é um tipo de liderança nova para a América Latina.
Porque, normalmente, a fidelidade não é assim, mas aos preceitos que regem, né? Ao militarismo, ao caudilismo, até ao trabalhismo mesmo, enfim, né? A determinadas ideologias. Ele tem uma ideologia de esquerda, mas ele dá um caráter próprio a essa ideologia. É um líder novo, de certa forma, dentro dessa estrutura, não? Como você começou falando do líder novo, eu pensei o mal que estamos todos, porque ele é um líder novo, mas ele tem 80.000 anos, sabe? Essa novidade dele, que já tem muitos anos, não foi copiada, quer dizer, não tem ninguém no caminho que tenha essa forma de liderança, que é qual? Eu vivo como eu penso, e eu falo o que eu penso, a minha coerência é essa. Eu não faço isso para ser famoso, então eu sou assim. Então, é a realidade dele. A sua liderança é naturalmente como foi a sua vida, só que tem uma coisa muito importante nele, que é a forma dele comunicar, sabe? Eu acho que sou uma pessoa que tem alguma informação. Eu tenho lido algumas coisas ao longo da minha vida. Do lado dele, eu posso aportar uma importante quantidade de ignorância, que é o que eu faço às vezes quando falo com ele, mas ele não está me mostrando que ele sabe. Não faz isso. Sabe? Ele fala de alguma coisa, dá uma referência, porque ele compreende que de repente você não sabe de quem é que ele está falando, então ele dá uma referência, assim como de passagem. E você fica numa comodidade de alguém que está te falando de uma coisa que você ignora, mas que deixa você no espaço de vamos compartilhar esse conhecimento. Então aquela forma de comunicação, que é a grande mágica dele, é uma maravilha, porque aquilo foi uma ferramenta que permitiu para ele formar jovens, sabe? Aparece no livro quando eu falo, escuta, quando você dá uma palestra, o teu auditório, os 70% do teu auditório são entre 17 e 25 anos. São pessoas muito novas que não querem escutar ninguém. Agora, sabe que você vai falar e o pessoal vai lá. E ele fala, pá, porque de repente eu falo simples. Ou deve ser a mensagem dele, porque isso aqui é interessante, como ele cativa essas pessoas, né? Você fala o caso de uma adolescente que diz, Pepe, casa comigo, né? Ele ficou envergonhadíssimo. E eu lembro que uma vez eu estava em Paraty, numa festa literária, e tinha uma moça vendendo blocos de nota, com capas que ela mesma desenhava e tal. E uma das capas era ele dentro do Fusca. Quer dizer, ele virou um ídolo pop, sem querer. É isso. Para usar uma expressão tão em voga, né? E ele, por exemplo, das pessoas que foram visitar ele, foi um grupo de rock, Aerosmith. Aerosmith deram para ele o violão do guitarrista assinado pelo grupo. Eu falei, Pepe, cadê o violão? Ah, eu dei para a filha do Daniel, que ela quer estudar violão. Você deu para ela estudar? É, um violão. Ele faz aquilo, sabe? É um violão. É um violão. Ela precisa de um violão. Para estudar violão, eu dei ele. Tá tudo aí escrito. Como é que se chama, Daniel, esse grupo? Aerosmith. Esse. Que... A resultante o Aerosmith deu um violão assinado por todos eles, e o final disse, é um violão. Quer dizer, e ela precisava de um violão para estudar, então eu dei para ela. Essa é a mágica dele. A realidade das coisas e dos pensamentos. Por isso é que eu levei 7 meses para fazer
esse pequeno livro. Porque, além disso, tem uma responsabilidade, que diz, eu tenho na minha mão a palavra dele. Então, não é brincadeira. A responsabilidade é muito grande. Sim. Agora, ele está muito bem transcrito, porque, inclusive, percebe-se no livro, mesmo traduzido, né, a espontaneidade da fala dele. Você acha que o livro pode ser o escrito que ele não escreveu? É muito possível, porque ele sabia que nós estávamos, que aquilo ia virar livro. Agora, eu fico muito feliz do que você falou da tradução. A tradução foi feita por Rogério Tomás, que é uma tradução que eu acho maravilhosa, porque para falar português dá para quebrar o galho, eu consigo me fazer compreender, sabe? Faltam muitas palavras no meu português, mas como eu conheço a gíria do Brasil, o Rogério Tomás morou muito no Uruguai e na Argentina. Então, ele conhece a gíria de lá traduzido ao português brasileiro. Então, aquilo foi com ele um grande trabalho para manter o espírito da fala dele. Sabe, as expressões. O velho fala muito palavrão. Os palavrões estão todos aí, só que alguns têm que traduzir. Porque tem expressões, por exemplo, quando alguma coisa fica muito longe, ele onde que está aquilo? Está no cu do cachorro. Isso não tem tradução a português. Se eu escrevo aquilo, escondeu uma coisa no cu do cachorro. Então, aquela mágica toda, o trabalho do Rogério Tomás na tradução foi uma grande alegria. Foi uma grande, grande alegria. E o trabalho da editora Coragem, que é uma coisa que eu gostei muito, 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 realmente. Não, o livro ficou muito bom, muito, muito interessante e muito agradável de ler. É uma leitura muito fácil, né? Muito Você sabe o presente que me faz falando isso. Porque a intenção era essa, quer dizer, o pensamento dele, mas também que seja uma coisa entretenida, sabe? Um livro divertido por momentos, né? Que tenha tudo lá. Lê-se quase como um romance. Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma ótima conversa. Sou eu que estou grato com esse convite teu, que eu vejo todos esses livros e eu falo, eu tenho um livro e eu acredito tanto nele, até que chega na tua casa e fala assim, tem muito livro aqui, por que eu estou aqui sentado? Por que eu estou aqui sentado? Muito obrigado. Muito obrigado.